palavra é sua. Obrigado. Oi, gente, boa tarde. Todo mundo ouvindo aí? Tá dando pra ver? Show. Quem aqui já ouviu falar sobre GraphQL? Muita gente ouviu falar. Alguém aqui já brincou? Assim, ouvir falar é uma coisa. E estudar, entender um pouco melhor o que é isso? Alguém? Alguém? Poucas mãos, né, levantadas. Hoje a gente vai falar sobre essa coisa aqui, que é GraphQL, e como que a gente pode utilizar uma aplicação, uma biblioteca cliente chamada Apollo para consumir uma API exposta no estilo GraphQL. Tá? Eu vou fazer já vou dar um spoiler de como vai ser essa apresentação. Eu vou gastar mais ou menos uns 75% da apresentação falando sobre GraphQL e os 25% falando sobre Apollo. Tá? Por quê? Porque a analogia é o seguinte: quem aqui já usou retrofit alguma vez na vida? Muito bem. Se você sabe o que é uma REST API, qual que é a curva para você usar retrofit? É quase nada, não é? Pois é, exatamente, mas porque você já sabia o que era uma REST API antes. Então eu preciso explicar para vocês o que é uma GraphQL API antes, para mostrar como é ridículo utilizar o Apollo para consumir uma API desse tipo. Tá bom? E é claro que muito do que eu vou falar aqui vai estar diretamente relacionado com os conceitos que essa biblioteca traz para a gente consumir esse tipo de API. Legal. Só para fazer um disclaimer inicial, GraphQL ela não é uma biblioteca, ela não é um framework. O GraphQL nada mais é do que uma especificação. Uma especificação da mesma maneira como o REST é uma especificação de como o cliente e servidor podem conversar utilizando os verbos pré-definidos no protocolo HTTP. O GraphQL é exatamente isso, uma especificação. Uma especificação que foi exposta para o mundo pelo Facebook. Né? Na verdade, não só o Facebook estava trabalhando em coisas desse tipo. O Netflix ele tem uma solução interna deles chamada Falcor, que tenta resolver muitos dos mesmos problemas que GraphQL resolve. O Coursera também tinha uma solução interna. O Facebook encarou vários problemas que eu vou expor aqui, que a gente tem com REST APIs ao longo aí do desenvolvimento dos produtos, não só mobile, mas front-end de certa maneira, e eles acabaram chegando nessa solução, propuseram isso como um draft, e existe um esforço muito grande da comunidade para tentar fazer esse tipo de proposta ganhar massa crítica. Né? Hoje a gente já tem players como Facebook, Pinterest, Yelp, dentre tantos outros que já estão efetivamente expondo e consumindo vários tipos de recurso através de GraphQL. Tá? Isso aqui deu uma pesquisada aí na semana passada nos repositórios do GitHub, tanto isso aqui é o repositório do Draft, onde eles fazem o que deveria ser, né, a proposta do GraphQL enquanto especificação, quanto efetivamente no site da documentação, tudo open source e aparentemente, pelo menos essas duas coisas aqui não estão contaminadas pela licença de índole duvidosa Triple BSD mais patents do Facebook, certo? Aí, em relação ao GraphQL Server que eles disponibilizam implementação JS, eu já não sei, tá? Mas aí, pelo menos as duas coisas estão assim, free for all. Legal. Uma coisa que é interessante já fazer um disclaimer, apesar de ser bastante trivial, é que GraphQL não é uma variante de SQL, certo? SQL. Tá? Eu falo GraphQL, se eu estiver errando aqui na pronúncia, vocês me desculpem, tá? Eu não sei fazer muito melhor. O grande detalhe é que GraphQL não é SQL. Não é. Tá? Da mesma maneira que você pode construir uma REST API para simplesmente expor através do HTTP algumas operações CRUD que você tem lá para alguns recursos do seu banco, algumas tabelas do seu banco, você pode fazer a mesma coisa com GraphQL, tá? Mas não é SQL, apesar de usar a terminologia principalmente de consulta, né? Tá embutido no nome, né? Então a galera confunde um pouco, mas não tem nada a ver, tá? O que GraphQL é, na verdade, é um outro olhar para os problemas que a gente encontra no dia a dia quando a gente trabalha com REST APIs. Né? Então, GraphQL é uma repaginada no conceito que a gente tem de comunicação por HTTP via REST APIs. Tá?
Para a gente entender de onde o GraphQL veio, a gente precisa falar um pouquinho sobre REST, né? Que tipo de problema a gente encontra, né? Uma coisa que é interessante notar, REST foi uma proposta arquitetural sobre HTTP defendida na tese de doutorado desse cara aqui, ó, Roy Fielding. Ela foi desenvolvida durante os anos de 1996 a 1999 e a tese de doutorado dele, o que tem lá, eu nunca lembro o nome, né? Architectural Styles and Design of Network-Based Software Architectures. É legal que tem arquitetura duas vezes aqui, o nome da tese, né? Foi defendida nos anos 2000, né? Nos anos 2000. E é bem legal também, eu tive curiosidade, já baixei esse paper algumas vezes, baixei ele de novo, e aí eu acabei reparando que ele, na verdade, ele é doutor em filosofia da ciência da informação, né? Então, defendeu lá, é bem legal. E se a gente está falando aí de alguma coisa que fez muito sucesso, está aí até hoje e possivelmente vai continuar por muito, muito tempo, né? Bem legal. Só que é aquela coisa, quando a gente para pensar, os anos 2000, eles estão relativamente distantes, né? Então, olha só, muitas coisas aconteceram. A gente tinha o George Bush, pai, né? O filho, a gente tinha o Papa Bento, a primeira vitória do Rubinho Barrichello, eu pesquisei esses fatos, né? Então, primeira vitória do Rubinho Barrichello na Fórmula 1, né? Carla Pérez não fazia mais parte do Tchan esse ano. E uma coisa, claro, que muita coisa legal aconteceu nos anos 2000, tá? Teve o bug do milênio, aquele blá blá blá, tudo, mas com certeza o fato mais importante daquele ano foi esse, tá? Vocês me desculpem. Então, assim, quem se ofendeu, sinto muito, mas é isso aí. Então, perspectiva dos anos 2000, espetáculo. Obviamente, para 2017 a coisa está muito melhor, né? A gente sabe, 17 anos depois a coisa deve ter melhorado. Então, em 2017 a gente tem esse tipo de cenário, né? Então, esse tipo de coisa está acontecendo atualmente nesse ano, só que, obviamente, tem coisas boas acontecendo também, né? Então, a gente vê, por exemplo, um determinado protesto aí, e mesmo no protesto a gente vê uma inundação de aparelhos, pessoas e aparelhos conectados, né? Uma coisa que é interessante notar é que, se a gente parar para pensar, tomar a mediana, 1997 para 2017, 20 anos depois, né? A gente pode se questionar se REST realmente foi proposto e desenhado no sentido de atender os tipos de aplicação, os tipos de aparelhos e os tipos de usuários das aplicações que a gente tem hoje. Então, essa é uma perspectiva importante, né? E a resposta é não. Né? A resposta é que REST não tinha nada, 20 anos atrás. Tá? Completamente diferente. O que a gente acaba vendo é que a gente tem uma perspectiva mais ou menos assim hoje, né? Os nossos usuários, zumbis, acessando, conectados o tempo todo, 100% do tempo, e as aplicações, principalmente, que normalmente são dependentes de conversar com um servidor através do protocolo HTTP, elas também mudaram bastante, né? Elas também têm outros pré-requisitos que, a princípio, não estavam ali no draft da proposta de REST, enquanto estilo arquitetural para você conversar sobre HTTP. Uma coisa que é interessante notar, se você trabalha com produto, se você já desenvolveu um produto do zero, eu tenho certeza que você já passou por isso. A REST API, ela é uma parte do seu produto. Então, da mesma maneira que você entende que seu produto vai sofrer um ciclo iterativo, no qual você vai projetar algumas coisas, passa por uma etapa de desenvolvimento e testa se aquilo teve um resultado que foi bacana ou não, isso vale tanto para o que está na mão do usuário, quanto para aquilo que suporta as operações de negócio às quais o usuário tem acesso. A REST API é parte desse processo. Eu comecei a me interessar por GraphQL há uns meses atrás, quando eu olhava lá no Luiza Labs que, nossa, tipo, nosso time de back, apesar dos caras serem muito bons, a impressão que dava é que, tipo, eles sempre tinham muito mais trabalho do que eles precisavam, sabe? Eu falei, não é possível que a gente não tenha um jeito de fazer isso de forma melhor. E a gente tem, né? A gente tem, porque quando a gente está imaginando que a API ela vai ser parte do produto, REST, ele de certa maneira, ele funciona muito bem quando as coisas não vão mudar muito. Olha a API do GitHub. A API do GitHub, sei lá, o GitHub vai para 10 anos de existência, a API do GitHub está na versão 4, em 10 anos.
Ou seja, ela mudou muito pouco em 10 anos, sendo que a versão 4 é uma versão já com GraphQL. Então, a gente vê as APIs mudando pouco, né? REST, de certa maneira, ele já assume que você vai ter poucas iterações, que os recursos que você está expondo, aquelas estruturas de dados ali que estão saindo, expostas nos endpoints, elas não vão ter tantas alterações, né? E isso é uma coisa que, querendo ou não, é uma issue conhecida, é um problema conhecido, né? Principalmente quando a gente está imaginando que a gente precisa iterar com frequência em busca das necessidades do nosso produto e do nosso negócio, né? Quais são alguns pontos fracos de REST que a gente conhece? Primeira coisa, REST não define um esquema de trabalho. Então, quando você tem um determinado retorno, suponha que sua API REST retorne JSON, quando você tem lá um JSON vindo, você tem um determinado atributo dentro de um objeto, você não sabe se aquele atributo, na verdade, ele é uma string. Imagina o preço de um produto. Você não sabe se ele é uma string ou é um float. Você olhou lá e viu que uma hora ele veio string, mas vai que vem um float. Imagina que na hora que você olhou ele lá, você não consultou uma determinada documentação e aquele campo estava nulo, estava suprimido. Você não sabe o tipo dele, ele não tem um esquema pré-definido. Não existe um contrato de trabalho de fato. Existem coisas que, de certa maneira, tentam preencher essa lacuna. API Blueprint, sistemas de documentação como Swagger, dentre outros, mas efetivamente não tem um padrão embutido na RFC de REST para atacar esse tipo de problema, né? Então, essa é uma issue conhecida. Outra issue conhecida é que conforme a gente está iterando o nosso produto, a gente é obrigado a ter a REST API que suporta esse produto, iterando e evoluindo junto. E a gente acaba caindo num problema de versionamento. E, em especial, quando a gente está falando de aplicações móveis. Por quê? Porque a gente não pode simplesmente fazer um breaking change no endpoint que a aplicação móvel conhece, supondo que o usuário vai atualizar a versão do aplicativo para consumir a nova versão do endpoint, sendo que, na verdade, tem uma massa de usuários que não vão atualizar a aplicação naquele momento e possivelmente nunca. Então, isso gera um problema de versionamento, efetivamente. Né? Um problema que você começa a se perguntar, né, do ponto de vista de desenvolvedor de back-end, quando que eu vou poder realmente deprecar essa versão desse endpoint? Né? Esse é um problema. Tá? Problema conhecido e que, pelo menos lá no Lisa Labs e em outras oportunidades, eu já vi acontecer mais de uma vez. Né? Problema de versionamento. Um outro problema bastante conhecido é que muitas vezes você está na aplicação cliente, uma aplicação Android, e você identifica que você precisa de mais de um endpoint para resolver o que aquela tela, o que aquela necessidade de usuário precisa. Os endpoints de REST, eles são desenhados ao estilo arquitetural de você tentar isolar os recursos, né? Isolar as operações dos recursos por endpoint. E muitas vezes a tela precisa de mais de um recurso ao mesmo tempo, uma aplicação visual. E aí, imagina, por exemplo, né, uma aplicação de blog, sei lá, você tem os seus posts e você tem quem curtir os posts e você tem seus seguidores. Você quer mostrar tudo na mesma tela, você já vai ter que bater em 2 endpoints, sabe? Então, isso é comum. Quem aqui já precisou consumir 2 endpoints, fazer 2 gets para montar uma tela alguma vez na vida? Levanta a mão. Quase todo mundo, né? Quase todo mundo. Seria bacana se não precisasse ser assim, né? Seria bacana. GraphQL vai resolver esse problema, tá? Uma outra coisa que acontece também é que o endpoint, esse aqui é crítico. Esse problema é triste. Normalmente os endpoints, eles expõem mais dados do que aquela situação da minha aplicação cliente realmente precisa. Nossa, detalhe do produto que o diga. Então, é uma coisa impressionante. Vem uma cacetada de informações, uma cacetada, eu preciso tipo de 2, 3 campos. E eu não tenho como só consumir aquilo. A gente tem que sempre lembrar que por mais que o retorno seja gzipado, JSON, etc, 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 se o cara está acessando pela rede móvel, o usuário está pagando por aqueles dados a mais que você está mandando para ele. Certo? Então, sem desculpas aqui. Né? O ideal era que o cliente ele enxergasse apenas os dados que ele precisa. Tá? E se ele precisar de mais dados? A API ela tem que saber expor mais. De forma indolor. O GraphQL vai resolver esse problema também. Então, né, quais são os principais targets de GraphQL? Os principais targets são basicamente esses que eu falei. Como que o GraphQL vai atacar o problema do versionamento? Ao invés de você ter uma cacetada de endpoints que você mapeia lá na sua interface do retrofit,
A partir de agora, você vai ter um único endpoint onde você vai fazer todas as operações. Aí você vai falar, não pode ser. Um endpoint. Tem um endpoint e só aquele. É o tipo de endpoint Highlander, né? Só pode haver só um. Certo? Primeira coisa, é assim, eu coloquei entre aspas a questão do versionamento, né, o goodbye ali entre aspas, porque não é que ele, assim, ele resolve bem, mas ele não resolve tudo, tá? E aí, pro final da palestra, eu posso comentar mais alguma coisa a respeito disso. Uma segunda coisa que GraphQL vai atacar é a questão da formação do contrato entre os dados que trafegam entre cliente e servidor. GraphQL vai definir um esquema para os dados. O servidor conhece o esquema, o cliente conhece o esquema e ambos estão alinhados em relação àquele snapshot do esquema. Se o cliente e o servidor concordarem, ótimo. Então, você tem uma nova versão do esquema, você tem novos tipos de dados, novos tipos de retorno, novos tipos de consultas ali expostas, e aí a nova aplicação sai com aquele novo snapshot. E o servidor ele sabe atender tanto o esquema que acabou de ser shippado, quanto os esquemas anteriores. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, mas o esquema do GraphQL ele é pensado para ser alguma coisa incremental, aumentativa. Então ele vai aumentando com o tempo e ele também oferece mecanismos para você ir deprecando de forma suave determinados dados que você quer parar de expor através da API. Tá? GraphQL vai resolver, como eu já comentei, o problema do overfetching. O que é o overfetching? Você ter numa determinada chamada HTTP muito mais dados do que você realmente precisa numa dada instância de problema lá da sua aplicação cliente. Esse problema é chamado de overfetching na literatura. Ele também resolve o problema do underfetching. Underfetching eu preciso de mais de uma chamada para obter tudo que eu preciso para mostrar ali na minha aplicação em determinado momento. Beleza até aqui? Todo mundo comigo? Legal. Para a gente entender como o GraphQL vai fazer isso, a gente vai precisar entender alguns conceitos, tá? Para entender esses conceitos, eu escolhi essa aplicação aqui de exemplo. Eu até pensei em usar a aplicaçãozinha lá do GitHub, mas eu encontrei essa aqui que não precisa de token nem nada, criei uma demozinho e vou expor um código dela aqui também. Essa API ela faz basicamente o seguinte: para um determinado endereço de IP, ela me associa informações de geolocalização desse endereço de IP. Só isso. Então, você basta o endereço de IP, vai lá, formato IPv4 e IPv6, e ele te diz, por exemplo, você está em São Paulo, Brasil, sua latitude e longitude, me volta outras informações em relação ao time zone, uma série de coisas lá. Beleza? Essa aqui vai ser a API que eu vou tomar como exemplo daqui até o final da palestra para a gente entender os conceitos de GraphQL. Tá? Legal. O primeiro conceito que a gente vai entender é que GraphQL, como eu já comentei, ele expõe as coisas através de um type system. GraphQL tem um sistema de tipos. E esse sistema de tipos é bem documentado em um documento chamado esquema. Bem legal. Como que isso funciona? O esquema nada mais é do que um JSON gigante. Um JSON gigante que você constrói, lá o seu servidor vai respeitar essa coisa e o seu cliente ele tem uma cópia dessa coisa. Tá? Quando a gente olha no esquema, o esquema ele define uma série de coisas. Eu não vou conseguir entrar tanto no detalhe da formação do esquema aqui, nós não temos tempo, tá? Mas eu vou focar no que interessa para a gente do ponto de vista de aplicação cliente de front-end. Olha só, eu estou vendo aqui que tem um objeto raiz lá que se chama data, tem aqui um campo, um array, que tem os tipos que estão sendo expostos pela API. Um desses tipos, né, se eu olhar aqui, ele tem aqui os fields, né? Quais são os campos que tem aqui? Um dos nomes desses campos se chama getLocation e ele tem uma descrição. Quando eu monto isso aqui desse jeito, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco no vídeo de demo, isso daqui, a documentação é gerada automaticamente através dessa descrição. Então, o esquema ele vai gerar a documentação da API GraphQL. Tá? Eu consigo ver, por exemplo, que o getLocation aceita argumentos, que eu suprimi aqui, e eu vejo que, olha só que interessante, getLocation, ele tem um tipo, e esse tipo aqui, na verdade, é o retorno dele. Quando eu for consumir esse campo, ele tem o retorno dele associado é um outro tipo. Que no caso aqui, ele é do kind object, né? O nome dele é query, aí ele tem o fields que é getLocation, ele tem o type que é o object, ele retorna um lock data, certo?
Então, isso daqui é um dos campos de entrada. Se eu procurar pelo LockData, eu vejo que ele é um object, que ele tem uma descrição, e aí eu vejo quais são os campos componentes dele. Eu vejo, por exemplo, que isso aqui são os dados de localização. Ele vai me expor, por exemplo, um objeto de cidade, um objeto de continente, um objeto de país, e uma série de outras coisas. Beleza? No final das contas, o que a gente vai acabar tendo, né? Uma coisa que é importante, né? Deixei essa observação aqui. Se a gente olhar aqui no campo da cidade, a gente está vendo aqui que o nome do campo é igual ao nome do tipo retornado. City e city. Aí você pode olhar assim e falar, nossa, que coisa confusa, né? Não é nem um pouco confuso. Se você já programou em Java alguma vez, você já fez um private date como membro da sua classe, isso aqui é exatamente a mesma coisa. Tá? Então, acho que ficou claríssimo. Legal. Então, o nome do campo é diferente do nome do tipo associado àquele campo. Tá bom? Mas eles podem ser o mesmo. Você que sabe. Ótimo. Quando a gente realmente olha para essa estrutura de dados, a gente olha para essa hierarquia de dados que está exposta dentro do esquema, a gente acaba vendo que isso aqui funciona mais ou menos assim. Né? A gente tem lá o objeto LockData, que tem a cidade, tem o continente, tem etc, etc. Tem o objeto de localização. O objeto de localização, ele tem aqui dentro, nas folhas dele, né? Ele não tem objetos complexos, ele só tem tipos escalares. São as strings. O city, por sua vez, ele tem a string e ele tem um objeto que é o city names. City names, por sua vez, nada mais é do que um conjunto de chave-valor que expõe os nomes das cidades em diversas línguas diferentes. Então, agora você entendeu de onde vem o nome GraphQL. Isso aqui é uma árvore. Isso aqui, uma árvore, é um grafo acíclico não direcionado. Certo? Então, é um grafo. Por isso que é uma consulta no grafo. Beleza? Então, quando você submeter uma determinada query, que é uma das operações que GraphQL pode aceitar, para uma API GraphQL, ela vai te retornar alguma coisa que respeita essa estrutura de dados gigante. Certo? Beleza. E aonde estão as informações que importam? As informações que importam, efetivamente, estão nas folhas da árvore. Legal. Se a gente olhar agora, ficou muito fácil a gente entender o que é uma query. O que é uma query? Uma query é o recorte dessa estrutura de dados que eu quero trazer para a minha aplicação. Como que eu monto esse recorte? Muito fácil. Eu vou pegar o mesmo nome do campo que está exposto no esquema. Nesse caso aqui, esse nome do campo ele aceita um argumento. Eu tinha deixado suprimido lá porque era para caber no slide, tá? Mas eu estou passando aqui como um argumento um IP chumbado. Tá? E aí eu vou dizer que, olha, esse campo aqui, quando eu olho dentro dele, eu sei que ele tem um objeto country lá dentro. Eu sei que esse objeto country tem um objeto names. E eu sei que aqui eu consigo pegar efetivamente o tipo primitivo do meu interesse. Ao mesmo tempo, o objeto country, aqui dentro, o objeto location, ele tem aqui, por exemplo, o GeoName ID, ISOcode. No mesmo nível do getLocation, eu tenho outra estrutura de dados que se chama location, onde efetivamente eu posso expor a latitude e a longitude. Então, as folhas da consulta são os dados que realmente importam para mim. O resto é como esses dados estão estruturados no retorno para mim, no retorno que vai vir, certo? Então, se eu olhar aqui, só focando um pouquinho mais aqui nesse exemplo de consulta, a gente pode ler isso aqui mais ou menos do seguinte jeito. Olha, quando eu estou lendo aqui esse bloco, o que eu estou querendo saber? Eu estou querendo saber o nome em inglês desse país. Quando eu estou lendo aqui esse bloco, eu estou querendo saber a latitude e a longitude da informação de geolocalização. Certo? E isso aqui vai vir tudo, não só vai vir o nome do país e a informação de geolocalização. Se eu submeter essa consulta para a API, ela vai me retornar esse JSON. Então, repara que os dados de interesse são aqueles dados que estavam nas folhas, os tipos primitivos. E o resto é como a informação está estruturada para mim, dentro do esquema. Todo mundo comigo até aqui? Deu para entender? Legal. Então, muito bom. Então, você conseguiu entender o que é uma query. Isso aqui, ou melhor, aquilo ali é uma query que, quando eu submeto, eu obtenho esse tipo de retorno. Legal. Tem uma demozinha, que eu trouxe aqui bem rápido. Toda a API GraphQL, não é toda, existe uma ferramenta que o Facebook disponibiliza que se chama GraphQL, que nada mais é do que como aquele console do Swagger. Eu consigo submeter uma consulta, uma mutation e instrumentar o que a minha API está retornando, certo? Então aqui,
aquela API lá do GraphLock, ela já implementa, ela é aberta, tal, ela já traz logo na homepage a interface do Graph e ela me permite instrumentar algumas consultas para ver como isso aqui está funcionando. Então eu peguei exatamente a mesma consulta que estava lá e agora eu vou rodar o vídeo. Então, estou aqui mostrando que eu estou nesse site, estou aqui mostrando que eu vou executar essa consulta. Bem legal. Fui lá, apertei o play para ver a consulta rodando. Rodou, me trouxe aquele JSON. Agora, repara que é o seguinte, eu vou navegar aqui na documentação. Essa documentação é gerada automaticamente e ela vai refletir o esquema. Eu tenho o campo getLocation, que me volta a estrutura de dados lockData e aceita o string ou IP como parâmetro. Eu tenho todos esses campos lá. Tá vendo? City, continente, country, location, né? Tenho todos esses campos que eu consigo consultar. Claro que eu já tinha explorado essa documentação um pouco. E a partir dela, eu vou, por exemplo, aumentar o que eu estou querendo obter a partir dessa consulta. Então, eu vou dizer, por exemplo, que eu também quero enxergar o nome da cidade em inglês e que eu quero o postal code associado a esse IP. Postal code não veio, o nome da cidade veio como São Paulo. Legal. Eu vou dizer que eu quero o nome do país em outras línguas. Quando eu rodar, eu vou ver lá que veio Brasil em russo e em japonês. Eu vou dizer que agora eu quero o nome da cidade em japonês. Quando eu rodar, vai vir o nome São Paulo em japonês. E eu vou, por exemplo, dizer que agora minha tela não exibe mais determinadas informações. Então eu vou pegar, eu vou suprimir dados da consulta e esses dados simplesmente não vão ser mais expostos no retorno. Beleza? Todo mundo comigo? Show de bola. Então, a partir de agora, ficou muito fácil, né? Você conseguiu entender que o payload de dados, ele vai espelhar a estrutura de dados pré-definida no esquema. Bem legal. Todos os tipos de dados que eu vou executar para as operações de GraphQL, eu mostrei um exemplo de consulta, mas também existem as mutações, a gente já vai falar disso, eles têm que estar definidos no esquema. Não adianta você consultar um dado que não está pré-definido no esquema. Não vai funcionar. Tá? Uma operação ela pode aceitar parâmetros e variáveis e a gente pode ter mecanismos para formar os blocos das consultas de formas melhores, usando alias e fragments. Eu não vou entrar tanto nesse detalhe aqui, porque a gente não tem tempo, tá? Mas está na documentação. Basicamente, ao invés de eu ter uma consultona gigante, eu vou quebrando ela em coisas menores e parece várias consultinhas pequenininhas que são mergeadas de forma automática. Beleza? Bem legal. Agora, a gente consegue fazer o comparativo real entre GraphQL e REST. Por quê? Quando a gente está tendo a intenção de ler um determinado recurso através de uma API HTTP, tipicamente o REST convenciona para a gente que a gente faz isso através de um GET em um determinado endpoint. Se a gente está falando em criar um recurso, a gente faz um post. Se a gente está falando em atualizar um recurso, a gente faz um put. Se a gente está falando em remover o recurso, a gente faz um delete. Claro que não é 100% assim, tá? Eu estou simplificando absurdamente, mas só para a gente ter o contraste. Quando a gente está falando de consumir uma API GraphQL, a gente sempre usa o verbo post. O verbo post. E aí, o que a gente vai enviar no corpo desse post? A gente vai enviar se o que a gente está fazendo é uma query, no caso de ler recursos, ou a gente vai enviar se o que a gente está fazendo é uma mutação, no caso de criar, atualizar ou remover recursos. Certo? E aí você fala assim, como que é o corpo desse post? O corpo desse post é assim, é um JSON com uma chave e um valor. Se você está fazendo uma query, a chave se chama query. E aí, o que é o valor? Você pega aquela consulta e coloca na string. E se for uma mutação? Aí a chave se chama mutação, e aí você pega aquele bloco, GraphQL, e coloca na string. Só isso. Então, se você entendeu isso aqui, ficou muito fácil a gente entender como que é uma das primeiras formas que a gente pode ter para usar no Android. Basta a gente usar o nosso velho e conhecido retrofit. Você pode modelar perfeitamente o endpoint que você vai consumir, certo? Você bate no barra se precisar, não tem problema. Você modela a estrutura de dados de retorno e você envia uma string no corpo. Show de bola. Um objeto que você vai serializar na string. Com uma única chave, um único valor. Legal. Só que isso aqui ainda te gera um problema. Se você já trabalhou com retrofit, você sabe que retrofit é uma mão na roda, mas ele ainda vai te obrigar a modelar algumas coisas.
Ele vai te obrigar a modelar, por exemplo, qual que é o tipo de retorno de dados. E a gente viu que no caso do GraphQL, o tipo de retorno de dados, ele pode aumentar e diminuir sob demanda de acordo com o tipo de operação que eu estou fazendo. Putz, e aí, né? Toda hora eu vou ter que ficar mexendo na minha classe onde eu estou deserializando o JSON, né? Deixa os campos lá, já faço uma classe que comporta tudo e aí leio só o que eu preciso. Isso é uma coisa que a gente convive quando a gente está trabalhando com retrofit ou consumindo uma REST API aí dos jeitos mais tradicionais que a gente tem aí no Android, tá? Nessa hora que entra o Apollo. Agora ficou fácil. Foi aqui, precisão exemplar, 30 minutos, 75% da palestra falando sobre GraphQL e os próximos 25% falando sobre o Apollo. Tá? O Apollo nada mais é do que uma das iniciativas open source que tem em torno de GraphQL para a gente integrar com esse tipo de API, com esse estilo de API de uma forma absurdamente mais fácil. Tá? Então a gente pode fazer com retrofit? Pode fazer com retrofit. Pode fazer com outro client HTTP? Pode fazer. E você também pode fazer com Apollo. Tá? Como que Apollo vai resolver isso? Né? Primeiro falando um pouquinho sobre Apollo de forma bem simples. Né? Ele é tanto uma ferramenta quanto uma biblioteca e ele tem clara inspiração no retrofit para várias coisas. Tá? Ele até usa o OK HTTP por baixo, permite que você passe uma instância de um cliente OK HTTP customizado para ele. Ele faz code generation, que a gente já vai falar um pouco a respeito disso. Ele tem suporte de cache no nível do cliente, então desde o cache HTTP do L0 até o cache L2 em disco. Então você pode, ele já vem full featured para fazer cache de cara, tem suporte a RxJava e uma série de coisas, tá? Bem legal. Não está numa versão estável ainda, está na versão 0.4, mas já tem alguns problemas, eu senti alguns problemas com ele, mas eu acho que a premissa dele é muito interessante. Então, basicamente, ele é um mecanismo fácil para a gente integrar a nossa aplicação Android com uma API GraphQL. Tá? Como que a gente poderia fazer isso? Uma coisa muito fácil. Antes de você cometer o mesmo erro que eu cometi, que é direto ir no repositório do Apollo no GitHub, a primeira coisa que você vai fazer vai ser preparar a sua operação, a sua query ou a sua mutação de interesse. E o que eu estou querendo dizer, preparar a minha operação? Eu estou querendo dizer o seguinte, olha só, lembra aquele bloco de código que eu tinha colocado aqui? Lembra que o IP estava chumbado? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou encapsular esse cara num cara maior, que segue o mesmo tipo de sintaxe que é definido num documento GraphQL, só que eu vou fazer alguma coisa um pouquinho mais esperta. Primeiro, eu vou dizer que esse IP ele está vindo como variável. IP é o nome da variável que getLocation aceita. Ele está vindo como uma variável. Essa variável ela vai vir de fora da minha consulta, certo? Ela vai vir de fora porque ela vai ser um membro da classe que a Apollo Code Generator vai escrever para mim. Tá? O nome dessa classe pode ser o nome que eu quiser. Vai ser Location Query. E o tipo de operação que ela é? Ela é uma consulta. Ela é uma query. Então, eu peguei aquele blocão lá, eu deschumei a string que estava aqui, disse que eu vou fazer uma query, que o nome da classe gerada vai ser Location Query, e que essa classe ela vai ter um membro que vai ser passado para dentro da raiz da consulta, que eu estou modelando aqui como IP, que é uma string que não pode ser vazia. Beleza? Legal. Quando eu preparei isso aqui, aí eu vou pegar esse bloco, eu vou salvar ele no arquivo com um determinado nome .graphql. Isso é a etapa de preparar a minha consulta. Por que a Apollo adota essa decisão? Porque a Apollo entende que a partir do momento que você tem esse miolo aqui, ó, ou mesmo tudo isso aqui pode ser compartilhado tanto com um cliente iOS, quanto com um cliente Android, quanto com um cliente web. Os três vão fazer a mesma coisa. Esse mesmo tipo de consulta para mostrar o mesmo tipo de tela. Certo? Legal. A próxima etapa é a gente efetivamente saber, olha, eu sei que o meu servidor aceita essa consulta, só que o meu cliente precisa saber quais os tipos de dados associados a essa consulta. Para isso, eu preciso de uma cópia do esquema. Você pode pedir para o cara de back-end e falar, me dá uma cópia do esquema aí. No caso lá do Geolock API, eu não conheço o cara do back-end. E por não conhecer ele, felizmente, a gente tem uma ferramenta para obter uma cópia do esquema. Todo servidor GraphQL, ele aceita uma chamada, ou deveria aceitar uma chamada, que a gente chama de chamada de introspecção. Para isso, a gente instala o NPM, instala essa ferramenta do Apollo, que é o Apollo CodeGen, e a gente submete
um comando através dessa ferramenta direto no endpoint do GraphQL, no qual ele vai fazer a chamada de introspecção e vai obter aqui o output, né? Esse aqui eu parametrizo aqui qual que é o nome do meu output, onde eu vou salvar aquele JSON gigante que descreve o esquema, que eu mostrei lá no começo. Eu preciso desse JSON. Certo? Por quê? Porque sem ele, Apollo não sabe criar, construir as classes para mim. A partir do momento que eu fiz essas duas coisas, eu já estou pronto para integrar no projeto. E como que eu vou integrar no projeto? Primeiro você vai ir lá, vai abrir a documentação do Apollo, você vai aplicar um plugin do Gradle, ultra simples, aplica um plugin e coloca a biblioteca. 2 linhas no Gradle. Coloca essas 2 coisas. Legal. Depois que você fez isso, você vai definir o seu diretório de trabalho. O seu diretório de trabalho é onde você vai colocar a cópia do esquema que a sua aplicação cliente naquele momento está enxergando e aonde você vai colocar a consulta que você já instrumentou lá no console e você já sabe que funciona. Legal. Essa hierarquia de diretórios aqui, né, ela vai definir o package da classe gerada. Em que package a classe que representa a consulta vai morar? Exatamente no package que está associado a essa hierarquia de diretórios. E por convenção, o plugin do Gradle vai procurar pelo diretório GraphQL dentro do main para enxergar aonde estão os arquivos de consulta ou de mutação juntamente com o esquema. Beleza? Então isso aqui é uma configuração. Cria uma hierarquia de diretórios lá, coloca as coisas aqui, cria aqui o arquivo GraphQL, claro, o diretório GraphQL, desculpa, e beleza, coloca esses caras lá. A partir disso, você dá um build e olha só o que vai acontecer. Depois que você deu um build, primeiro, você já colocou a biblioteca do Apollo Client. Já colocando a biblioteca do Apollo Client, você pode facilmente criar uma instância do Apollo Client. Estou criando aqui uma instância dele, certo? Passando o único parâmetro que eu preciso nesse momento, que é a base URL. Lembra a base URL do Retrofit? Mesma coisa, tá? Coloquei aqui. Aí você põe OK HTTP Client e outras coisas que você quer. Legal. Esse cara aqui construiu a instância do Apollo Client. Como que eu uso o Apollo Client? Essa mesma classe que estava lá em cima, ela tem um método público que chama aqui o fetchGeoLocation. Nesse caso aqui eu estou expondo ele no formato do RxJava, que é o observable, só que eu posso passar um callback igualzinho. O Retrofit tem o call.enqueue, ele também tem o client, tipo query.enqueue, você pode fazer a mesma coisa, tá? Igualzinho. E aqui eu estou expondo o observável com uma determinada estrutura de dados que é do meu interesse. Estou associando uma IPX, o meu IPX aqui, o DNS do Google, esse caso aqui, né? E aí eu vou pegar, olha só, tá vendo aqui que tem uma classe que chama Location Query? Exatamente o nome que eu coloquei lá dentro da minha consulta pré-preparada. Apollo Client escreveu essa classe no diretório de build para mim. Ele gerou todo o código dessa classe Java. Ela tem um builder, e aí, quando eu vou inicializar ela, eu preciso passar como atributo obrigatório o endereço de IP, que vai ser imputado para dentro da consulta. Beleza? A partir do momento que eu construí a query, como que eu efetivamente consumo? Eu pego a instância do Apollo Client que eu construí anteriormente, chamo o método query, ele tem essa tipagem aqui eu dei uma simplificada, usei o type alias do Kotlin para ficar um pouco mais legível, porque são inner classes, né, dentro da classe location query. Passo aqui como parâmetro a classe que modela a consulta que eu estou fazendo, e isso vai me voltar um objeto do tipo Apollo Call. Que aqui eu reduzi, usando inferência de tipos, para call. Bem legal. Esse call eu posso fazer call.enqueue e callback, ou eu posso passar como parâmetro para o suporte RxJava, que nada mais pega essa chamada do call e me expõe um observável dela para eu consumir da forma do meu interesse. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um observável, que eu estou retornando, a partir da chamada, no qual eu vou traduzir o dado que está voltando para uma informação de geolocalização, e aí eu estou enviando esse objeto juntamente com o endereço de IP que deu input para o fluxo, lá para dentro. O que esse toGeolocationInfo faz? Essa que é a parte legal, né? Esse cara, ele pega, olha só o que aconteceu aqui. Ele tem lá o data que veio com o parâmetro, esse data response data, foi tudo escrito pelo Apollo CodeGen. Ele gerou todas essas classes para mim. Tá vendo tudo aqui? Lembra que todas aquelas classes que você modelava com as inner classes e todo aquele negócio? Tudo isso daqui foi gerado pelo Apollo.
Você só precisa pegar e consumir direto esse modelo, serializar e transformar ele para um outro modelo com mais semântica do seu interesse, sei lá, alguma coisa do tipo. Tudo ele foi gerado. Se você suprimir o parâmetro, por exemplo, sei lá, país, ele vai pegar e ele vai retirar as propriedades de país. Vai regerar a classe de retorno, beleza, sucesso. Com tudo isso aqui, eu peguei, eu fiz o get, não é um get, eu fiz a consulta, o post, né, que consumiu os dados daquela API de geolocalização. Estou no final do meu tempo e, ainda bem, que a gente terminou. Tudo que eu preciso fazer agora, adicionar novas consultas e novas mutações e ser feliz. Mais nada. Não preciso modelar uma classe de retorno, não preciso modelar parâmetros de consulta, eu preciso pegar consultas que já funcionam, preparar elas e adicionar no diretório de trabalho. Bem legal. Algumas considerações finais, né? GraphQL é uma especificação, né? Além de uma tecnologia, ele é uma especificação de como que a gente pode fazer uma comunicação um pouco mais esperta em cima de HTTP para cliente e servidor. Tá? GraphQL, ele foi desenhado e foi pensado para resolver alguns dos problemas que a gente vive no dia a dia quando a gente está desenvolvendo a nossa REST API como parte iterativa do nosso produto. Tá? Ele é muito mais mobile friendly. Né? Por quê? Porque, primeiro, você só pega os dados que você precisa e você pega todos os dados que você precisa sempre em uma chamada HTTP. Não faz sentido você fazer chamadas paralelas ou encadeadas de um cliente para uma API GraphQL. Simplesmente não faz sentido. Você pode ter tudo o que você precisa sempre em uma única chamada. Certo? Então, isso é muito mobile friendly. E, principalmente, né? O Apollo é uma das iniciativas que a gente tem, dirigidas pela comunidade open source, para a gente integrar mais fácil nossos clientes, não só Android, tem para iOS e web também, com esse tipo de API. Beleza? Bem legal. Aqui algumas referências que eu utilizei, que eu tenho utilizado aí, mas consegui fazer uma imersão melhor aí nos últimos dias. Recomendo fortemente o How to GraphQL, que é uma documentação dirigida pela comunidade, e o treinamento oficial do GitHub, que eles ensinam GraphQL utilizando a própria API deles. Beleza? Além, claro, da documentação do Apollo Client para Android. Acho que era isso, estourei meu tempo. Esses slides estão disponíveis no Speaker Deck. Se alguém quiser tirar foto desse QR Code aqui, vai estar lá, já publiquei lá, tá bom? Então tá lá no último, mais atual. Beleza? Todo mundo tirou foto aí? Todo mundo escaneou? Bom, e acho que é isso. Se precisar, eu volto. Tá? Esse cara sou eu. E muito obrigado. Valeu.